palpita, minha procura, toda trama lapidar. O que o coração, com toda inspiração, achou de nomear, gritando alma. Recriar cada momento belo, já vivido e mais, atravessar fronteiras do amanhecer. E ao entardecer, olhar com calma então. Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Viajar nessa procura toda de me habitar. Nesse momento agora de me recriar, de me gratificar, te busco ao meu ser. Casa aberta onde mora um mestre, o mago da luz, onde se encontra o templo que inventa a cor, animará o amor, onde se esquece a paz. Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Te quero ver. Te quero ser. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês já estão em clima de Natal, como eu, ou não? Sim. Não. Olha, eu já estou em clima de Natal, já toca sino, tudo isso. Oi, gente. Tudo bom, Catiusca? Tudo jóia, e vocês? Tudo Tudo bem? jóia. Oi, Nina. Tudo bom? Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Mica voltou. Oi, gente, Bem-vinda voltei. de volta, Mica. Oi, Ju, boa noite. Boa noite, boa noite. Essa semana parece uma grande sexta-feira, né, que não tem fim, né? Vocês não acham isso, gente? É uma sensação de uma sexta-feira tão prolongada, né? Mas assim que é bom. Vamos lá, né? Hoje, nós vamos continuar a leitura. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp. Nós vamos continuar a leitura. Vou até compartilhar aqui. E aí, eu vou reservar uns 5 minutinhos do nosso encontro para fazer o sorteio do livro. Quer que eu coloco aqui e vocês me atualizam onde está? Você coloca, por favor? Sim. Mais prático para mim, que daí eu vou abrir aqui.
para sinalizar onde paramos. Nós estamos na página 39, tá? Tá. Ok. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Aí, página 39. Ó, o livro e as duas eco bags estão dentro dessa caixinha bonitinha. Eu já lacrei a caixa. Vou conseguir abrir. Aí. A gente está na agressão como redefinição de limites. Bora lá? Então, a doutora Verena vai prosseguir, então, na explanação dela, né, a respeito da dinâmica vítima-agressor, né, e ela coloca que a agressão é uma forma de pôr limites, né. Ela continua, que a primeira função importante da agressão é o estabelecimento e a redefinição de limites. Com a ajuda da agressão, delimitamos repetidamente nossos limites e nosso respectivo espaço psíquico. Em relação às pessoas com as quais convivemos, esse também é o limite que traçamos, o espaço que reivindicamos. Aqui, naturalmente, surgem possibilidades de conflito, por exemplo, na distinção entre minha esfera de poder e sua esfera de poder, mas também entre minha esfera de ação e a sua esfera de ação. Os limites podem ser respeitados ou violados. Esse estabelecimento de limites e violações de limites sempre apresenta uma conexão com a nossa autoestima. Nós humanos sentimos grande prazer quando conseguimos efetuar algo. Quando temos a sensação de que não podemos fazer nada em lugar algum, nós atrofiamos. Não precisamos efetuar muito. Não precisamos fazer uma grande diferença, mas o importante é a sensação de podermos fazer a diferença e mudar as coisas. Se nossa esfera de ação é muito restrita, experimentamos que nos sentimos refreados na vitalidade, na força da vida, talvez até mesmo no elan vital. E isso nos deixa, no mínimo, irritados, se não deprimidos. Assim, sempre tentaremos intuitivamente expandir um pouco nossos limites, dentro dos quais possamos agir. Não aceitar o estabelecimento de limites impostos a nós de fora, para ao menos ampliar um pouco os nossos limites. E fazemos isso com uma deliberação ou ação agressiva, determinada, embora não necessariamente hostil ou violenta, né? Portanto, a primeira função muito importante da agressão é delimitar-se a si mesmo. É importante se perguntar como você se delimita. Afinal de contas, todos nós precisamos demarcar nosso território o tempo todo. Nossa, e é mesmo, né? Todos nós precisamos demarcar o nosso território o tempo todo. O que vocês sentem, né, e pensam a respeito disso, né, dessa fala dela, inclusive generalista, né, tipo, e parando para pensar que é mesmo, né, parece que a todo tempo a gente está precisando demarcar o nosso território. Uma segunda função da agressão é defender nossos limites. Então, a primeira é demarcar limites, né, a outra é defender. Até aqui,
e nenhum passo a mais. Ou dizer, aceito sua a reclamação, mas não desta forma. Essas demarcações estão sempre associadas, eu me lembrei de uma outra frase agora, né? Tá, eu entendi, mas precisa falar desse jeito? Né? Quem nunca, né? Essas demarcações estão sempre associadas a determinados gestos. Muitas vezes eles demarcam os limites do corpo. Preste atenção em algum momento até onde você afasta suas mãos do seu corpo para demarcar um limite. Você também pode estabelecer novos limites. E se você se tornar mais expansivo por querer tomar e ocupar novos espaços, isso quase sempre resulta em fricção. Na maioria das vezes, outras pessoas também são forçadas a ajustar seus limites. Essa demarcação mútua é um processo dinâmico entre diferentes pessoas. E desde que esse processo ocorra com a necessária consideração e elasticidade, ele acontece, em grande parte, de forma inconsciente. Mas limites também podem ser destruídos. Deliberadamente, por meio de invasões. Ao fazê-lo, uma pessoa se intromete na vida de outra, violando também o conceito que aquela pessoa tem de si mesma, ou de forma mais acidental, ao perturbar. Talvez até mesmo destruir os limites de outra pessoa, ao estabelecer um novo limite próprio. Eu me recordo quando alguns pais querem entrar na sessão, né? Mesmo adultos, viu? Já tive esposas querendo entrar na hora da sessão. Posso subir junto? Né? Pode não. Ah, mas seria importante. Não entendo, mas não pode. Né? O fato de nos demarcarmos diariamente, só é perceptível quando alguém ultrapassa muito claramente os nossos limites. Normalmente não aceitamos, não estamos cientes dos limites. Pelo menos o tema da violação de limites tornou-se mais presente como um tema nos últimos anos. Quando ocorrem sérias violações de limites interpessoais, falamos de abusos, tais como os abusos sexuais. No entanto, existem muitas violações de limites, menores, que tornam a vida cotidiana mais difícil. Por exemplo, há pessoas que simplesmente se aproximam demais de você, chegam tão perto que você continua se afastando, até que as suas costas fiquem contra a parede. Você só pode se afastar para o lado. Ou você simplesmente fica de costas para a parede, em uma posição vulnerável. Você se sente pressionado por aquelas pessoas e seus próprios limites não são respeitados. Ou há pessoas que têm um jeito especial de enrolar vocês. Eu tenho um ódio disso profundo. Isso me irrita profundamente. Quando eu me sinto manipulado, né? Enrolado mesmo. Né? A pessoa está a fim de me manipular. Né? Tô sozinho nessa, gente? Vocês ficam irritados. Ai, cuidado. Sabe que eu um negocinho de veneninho por aqui? Você vai estar comendo ele. E com o microfone aberto. De alguma forma, elas se aproximam de você emocionalmente sem o seu consentimento. Essas pessoas geralmente nem percebem isso. Sempre se comportaram dessa maneira e, incompreensivelmente, para elas, são sempre repreendidas de forma mais ou menos agressiva. Em uma situação assim, também reagimos defendendo nossos limites, o que às vezes não é tão fácil, porque experimentamos a nossa pele como um limite essencial. Pele como um limite, né? Interessante isso. Em muitas situações comunicativas, definimos os limites de forma lúdica,
conversamos um com o outro, sentimos que estamos invadindo uma zona um pouco perigosa. Paramos de falar, por exemplo, deixamos um segredo no escuro. Ou então cruzamos um pouco a linha e só paramos quando sentimos que realmente nos aproximamos demais da outra pessoa. A demarcação de limites é também a determinação de proximidade e distância. Nesse contexto, porém, eu nunca falaria de agressor e vítima, mas sim de um confronto lúdico, que provavelmente nem é percebido conscientemente. É um jogo, no limite, e um jogo com limites. Esse jogo poderia tornar-nos um pouco mais conscientes dos nossos limites. Ocasionalmente, ele revela algo que normalmente não é acessível a outras pessoas. Às vezes, ele ajuda uma pessoa a se abrir mais de uma maneira saudável. Mas além da função prazerosa da agressão em relação ao estabelecimento de limites, há também a função destrutiva. Destrutividade também pode ser chamada de raiva destrutiva. A expressão raiva destrutiva, ou seja, uma raiva que se ativa para destruir, ilustra de forma mais clara o tema dessas reflexões. Há muita raiva envolvida. Nós desenvolvemos uma raiva destrutiva quando realmente precisamos quebrar limites e quando temos muito medo. É aqui que entra novamente em jogo a questão da autoconfiança. Aqueles que têm autoconfiança suficiente e acreditam poder fazer uma diferença, estabelecer limites, exigir respeito por seus próprios limites, não precisam destruir. Não tem isso, né? Às vezes é muito comum no nosso processo de individuação a gente se haver, né? Com pessoas muito queridas, né? Que falam, você anda muito agressivo, anda muito bravo, né? E o que estamos aprendendo aqui é que quando pessoas muito queridas estão sinalizando isso pra gente, porque geralmente é inconsciente, né? É porque tem muita raiva envolvida que precisa ser trabalhada, né? E às vezes essa raiva envolvida que precisa ser trabalhada nem sempre é em relação a essas pessoas que recebem esse tipo de agressão. Mas é muito importante termos a humildade, né, nessas horas, apesar de não ser fácil, de reconhecer, né, algo em mim precisa ser trabalhado. Tá? Eu não sei se vocês têm esse nível de vínculo, onde você pede para o outro te sinalizar quando a coisa estiver muito agressiva, sabe? Eu peço para os meus filhos me sinalizarem, tá? Me avise. Mas não adianta nada eu avisar, né? Eu pedir para avisar e quando avisar ficar irritado, né? Eu tenho que baixar a cabeça e, não, pera, tem muita raiva aqui, eu preciso lidar com isso. Eu brinco com os meus filhos que tem um dragão que mora dentro de mim, né? E quando eles perceberem que esse dragão está ativo, cuspindo fogo, tal, essas coisas todas, eu quero que eles me avisem. Tive uma paciente que pedia para a filha, né? Avisar quando uma bruxa, ela fazia, tem uma bruxa que mora dentro de mim. Quando a bruxa estiver ativa, você levanta a mão. Faz assim, ó. Que já é um sinal que eu tenho uma bruxa aqui. Tem uma raiva dentro de mim, né? Tão importante isso, né? Tão rico isso. Não quer? Tem um monstrinho, né? A Nina tá dizendo que o seu se chama monstrinho, né? Monstrinho. Que pode virar um monstrão, né? Mas aquela coisa, sem a gente também ficar fazendo chantagem emocional quando esses sinais vêm, né? Ah, mas também vocês me deixam louca. Eu faço tudo nessa casa. Não adianta, né? Tipo, pede o sinal, mas também aguenta, né?
o sinal, né? Isso é o movimento de integração, exatamente. De aceitação, né, que tem um núcleo de raiva ali, né? Tem um vulcão em erupção, né, tem um núcleo de raiva ativado, e quem convive com você poder sinalizar e você humildemente integrar aquilo, tem mesmo. Deixa eu dar uma olhada, né? Mas nunca é feito com essa calma que eu estou aqui, entendeu? Às vezes é feito no meio do vulcão mesmo, né? No meio do furacão. Como que a gente faz isso, né? Acho que a gente tem que aprender no nosso processo, né? É muito difícil aceitar isso. É mesmo, Nina. Muito difícil. É mais fácil projetar em cima do outro, né? O inferno é o outro, né? Vai dizer o Nietzsche, né? Nunca a gente, né? Temos que destruir quando temos medo de ser impotentes. Hum. Vamos lembrar as pessoas que querem destruir, que às vezes a gente assiste de camarote isso, né? Na política, pessoas assim que a gente vê. Quando tememos que os limites que nos afetam sejam inalteráveis. Então, ou nos tornamos destrutivos, ou impomos limites muito rígidos a outras pessoas. As pessoas que mantêm limites rígidos, quando você se aproxima demais delas, podem, de repente, revelar certa destrutividade. Nos anos 70, havia métodos terapêuticos que tentavam quebrar a armadura das pessoas. Tal blindagem é considerada uma consequência da dificuldade de estabelecer fronteiras. Entretanto, ficou claro que sob uma armadura rachada, geralmente há uma pele muito danificada. É melhor deixar a pele sarar primeiro e depois esperar até a armadura se abrir sozinha. Em outras palavras, é essencial entender que atrás desses limites rígidos se esconde uma autoestima instável, talvez também muitas feridas, e que essa autoestima deve primeiro ser fortalecida antes de sacrificar os limites rígidos. Pessoas que afirmam limites muito rígidos, porém, provocam os outros a violarem seus limites. A intenção por trás disso é atingir a pessoa que se esconde por trás do limite rígido. Ou seja, nada de terapia de choque, né? De ficar tentando arrancar, sabe, aquela armadura, aqueles limites de uma vez por todas. O caminho que a Verena Castro está aqui propondo para a gente é vamos primeiro curar aquela pessoa que está ali dentro para que ela consiga retirar sabe? Esse envoltório todo, né? Vocês já leram o livro O Cavaleiro Preso na Armadura? Né? Inclusive eu tenho ele em PDF, quem quiser depois me lembra lá no grupo que eu coloco ele lá para vocês. É uma boa leitura, viu, para férias, né? É uma boa leitura agora, né? É um, é um, é um conto, né? É um conto gostoso de ler, fácil de ler e rápido também, né? É mesmo, Ju. É que dá vontade, às vezes, da gente arrancar toda a armadura daquela pessoa, né? Não podemos fazer isso, né? Porque às vezes ela não consegue sustentar depois, e aí quem que sustenta, né? Eu me recordo do meu supervisor falando lá atrás, né? Olha, a gente não arranca a defesa de ninguém, sem antes colocar algo no lugar, né? Então essa ideia de coach, né? Pare de fumar, pare de ser de quê, para. Às vezes assim o cigarro, né? Aquilo é a defesa, né? Antes de tirar, você tem que pôr outra coisa no lugar, né?
um pouco menos danosa, né, que aquilo tudo, né. Na intenção de redefinir os limites, ocorre um confronto dinâmico entre resistência e ataque. Se não houver resistência, o ataque não dá em nada, então torna-se impossível descobrir quais são os próprios limites. Isso também desempenha um papel importante na educação. As crianças devem ser capazes de experimentar limites. Vamos fazer uma camiseta dessa frase? Adoro isso, né? Tipo... E os adultos também precisam testar os seus limites. Se não estabelecermos limites um em relação ao outro, não podemos desenvolver essa intenção de mudar nossos limites. Tem algumas coisas, inclusive, que a gente pode fazer, né, em relação a crianças, né, sobretudo, ensinar, né, de que alguns lugares da casa eles não têm acesso, tá? Então, assim, algumas gavetas não pode, porque aquilo simbolicamente, né, cria um campo de que, olha, eu vou até aqui, né? Até aqui eu posso ir. Pois não. É simbólico, né? A autoafirmação acontece nesse confronto. Quando sei que consigo me afirmar e defender, isso me dá uma autoestima relativamente boa. Em outras palavras, eu posso decidir por mim mesmo onde estão os meus limites. Isso traz uma sensação de segurança e dignidade dentro dos limites autoimpostos. É por isso que sempre reagimos de forma tão agressiva quando as pessoas ultrapassam os nossos limites. A maioria de nós, no entanto, só percebe isso quando outros passam dos limites conosco. E olha, gente, eu não sei vocês, particularmente, assim, tem pessoas que vão até não sei, o impossível, né, para romper os limites, tá? Eu, quando atendo algumas pessoas, assim, que têm conflitos conjugais, eu peço para desligar o celular. Por quê? Né? Eu já tive uma experiência da, da esposa, né? Eu não sei falar isso, grampear, não sei, clonar, não sei. E eu vi a sessão, percebe? Tipo, é uma coisa absurda, né? Então, clona o celular e através de um aplicativo invisível lá, ela está ouvindo a sessão, né? Então, isso é uma coisa absurda, né? Então, aquilo me assustou de uma tal forma que, quando eu estou lidando com um conflito ali conjugal, eu peço para desligar o celular. Por quê? Longa história, né? Tipo, você pode desligar o celular, por favor? Entende o absurdo, né? Já passaram por coisas assim? Gente, falem comigo, eu tô carente hoje. O Natal vai chegando, eu fico carente. Já passaram por situações assim, tipo, de que. Gente, que absurdo do limite, né? A pessoa ultrapassou todos os limites possíveis. Vocês não estão nem aí pra minha carência, né? É isso. Brincadeira, gente. Eu estava mandando por E tá rindo. mensagem aqui. É o quê? Oi. Eu estava mandando por mensagem aqui que eu cheguei Ah, atrasada. é verdade, Carol. É brincadeira. Eu tô fazendo uma chantagem emocional mesmo aqui para vocês. Viu? Mas acontece, André. Acontece, às vezes, de paciente, marido que está em processo de separação, tentar agendar consulta, tentando me burlar para achar que eu vou salvar o casamento. É umas coisas muito complicadas. Tem marido que não sabe nem que sou eu a psicóloga. Eu já falei que se eu precisar fazer laudo, eu vou por Ana Atanásio, não é nem Carol. A É gente passa muito por isso demais. E tem, assim, além do nosso ofício de psicoterapeutas, né, a gente encontra pessoas, assim, que, por exemplo, fila de mercado. Uhum.
Então, não é só a Jennifer lá do avião, né? Não, né? Às vezes a gente vê coisas assim, né? Você olha para a pessoa assim, gente, eu arrumo uma confusão agora, ou vai me demandar muita energia e muito tempo que eu não estou afim, entendeu? Aí eu respiro fundo, ai, tudo bem. Uma coisa tão engraçada, André, que depois que eu comecei a treinar Muay Thai, nem sou tão boa assim. Ninguém treina comigo. Ah, é uma boa, eu preciso treinar Muay Thai. Acho que é Viu? isso. Não, André, é só comprar uniforme. Eu uso uniforme para baixo para cima. Olha lá, gente, ó, uma boa tática, viu? Olha lá, comprar um uniforme de Muay Thai e sair por aí, olha lá, igual ela lá. Pronto. Gente, e eu brinco com o professor, eu falo assim, viu? Eu comprei uniforme só para fingir que eu sei me defender. Mas é sério, André, no SUS era muito disso, de confrontar, de ver até onde você vai, os limites, até por causa do nível de consciência, da demanda, das necessidades. Mas eu acho que é mais a postura do que em si a luta, né? Porque eu não sei brigar com ninguém, na verdade. Mas Hoje tem em uma dia, coisa muito curiosa, Carol, pegando o carona, né, nessa coisa da persona de mesmo de física, de roupa, né? Dá pra gente perceber que quando a gente faz cara feia, franze a testa assim, isso também é impor limites. E tem pessoas que elas precisam impor tantos limites na vida que elas ficam carrancudas, elas ficam assim, ó, entende? Né? Por um histórico de vida. E como desfazer isso, né? Tipo, e às vezes assim, ela vai ter que avisar as pessoas que convivem com ela, olha, gente, é só a cara, tá? Eu não tô bravo com vocês, né? Eu não tô brava com vocês. Isso aqui tem uma história, né? Mas é um mecanismo meu, tá tudo bem, né? Eu encontro muito isso. Muito, muito, muito isso, né? Então, assim, às vezes o limite vem no semblante, vem nesse negocinho que a gente faz aqui, assim, sabe? Tipo, ó, tá vendo? uhum. Isso aqui, ó, né? Que afasta qualquer um, né? Não vou chegar perto, que ele tá bravo, né? Não tô bravo, é que eu aprendi a fazer isso aqui para me defender. Agora, para eu desaprender, né? Você sabe, André, que Ou só um botox, né? Alguma coisa botar aqui é, para me ajudar. você pegou um ponto que essa semana eu estava relembrando aquela palestra do Guy Arce, da faculdade. Uhum, uhum. E eu achei o PDF, né? E estava falando assim, eu acho que eu vou mexer nisso, né? Do corpo fala. Eu acho que é Espelho Mágico Uhum. que é o livro. E do que a gente está transmitindo para as pessoas, literalmente. Via corporal, né? Isso. É, e entra Sabe- nisso. Você sabe que o filho do Gaiarsa, ele abriu um instituto não de massagem corporal, de automassagem. É uma coisa muito interessante, né? Não. O filho do Gaiarsa, inclusive eu comprei esse curso, fiz alguns módulos, mas não consegui continuar. Do quanto o nosso corpo, né, assim, a energia psíquica contida nas partes do nosso corpo precisam ser liberadas, né? Porque muitas vezes nós estamos ainda nos defendendo de um pai agressor, de uma mãe agressora, através do nosso corpo, né? Então, procurem aí, se vocês colocarem aí Gaiarsa, o filho do Gaiarsa, ele tem um instituto, assim, muito sério, muito bacana, que faz um trabalho, assim, de energia corporal muito sério, muito legal. Então, vale muito a pena, muito legal a gente levantar essa temática aqui, né, no clube de leitura, né? Eu vou seguir mais umas os dois parágrafos, né, e a gente para, tá bom? É muito mais fácil perceber onde você mesmo ultrapassa os limites dos outros. Geralmente percebemos muito cedo quando os outros se metem em nosso caminho, quando se aproximam demais. Mas quando nós nos comportamos da mesma maneira em relação aos outros, geralmente o fazemos de forma relativamente inconsciente. No entanto, é claro que o outro reage quando nos comportamos dessa maneira, e a reação é agressão, né?
Nessa área da agressão, acho que dá para ir até o final do exercício. Nessa área da agressão, na área de confrontos lúdicos, de autoafirmação no confronto, ou de demarcação dentro de uma relação, não há agressores reais, nem vítimas reais. Entretanto, a transição é fluida. Quando a interação não funciona mais, quando a dinâmica deixa de ser conjunta, então, de repente, passamos a ter agressores e vítimas. Pois a inibição da agressão impossibilita o funcionamento da interação dinâmica. Como resultado, alguém ou tem um limite relativamente rígido, e ninguém pode se aproximar da pessoa em questão, ou tudo o afeta, rápida e excessivamente. Para ponto oposto, né? Uma reação se torna impossível. Talvez ainda uma agressão passiva, no sentido de que a pessoa diz que simplesmente não entendeu, ou não ouviu nada, embora tenha entendido ou ouvido tudo claramente. Está bem pequenininho, misericórdia. Relaxe e imagine uma situação em que você estabelece limites, ou em que defende os seus limites, ou em que você ultrapassa os limites de outra pessoa. Simplesmente perceba o que lhe passa pela cabeça, quais situações lhe vêm à mente, quais sentimentos vêm à tona. Ao estabelecer, dá para seguir, tá? Mais um minutinho. Seus limites, uma mulher se lembra de que seu marido tem o hábito de dizer: nós nos sentimos sobrecarregados nessa situação. Ela se imagina respondendo a ele: você se sente sobrecarregado. Eu não me sinto sobrecarregada, eu me sinto desafiada. Essa ação imaginativa está associada a um sentimento de libertação, de autonomia, de aumento da autoconsciência. Ela defendeu seus limites com calma, mas com grande grandeza, com grande clareza, quando um bêbado começou a xingá-la, e ela mandou calar a boca imediatamente. Caso contrário, chamaria alguém para ajudá-la. No início, ela sentiu medo, depois se maravilhou com a sua própria coragem e em ter ameaçado o homem com a polícia. Como exemplo de uma situação em que ela mesma ultrapassou o limite, ela se lembra de ter aberto uma carta de uma empresa que ela não conhecia e que era endereçada a seu filho de 10 anos. Ela se envergonhou disso, mas imediatamente se justificou. Afinal de contas, eu, como mãe, tenho uma obrigação de supervisão. Esse exercício foi feito para chamar a atenção para o tipo de demarcação que normalmente praticamos de forma bastante inconsciente. Então, eu acho muito válido a gente pegar esses exercícios que ela está propondo para a gente, de fato imaginar, né, essas questões de limite, tá? Eu penso que nessas reuniões de família, né, de Natal, Ano Novo, é muito necessário a gente entender as questões de limite. Porque mesmo isso é uma forma de amor, né? Amar tem duas facetas nessas horas, né? Tem a faceta da gente estar junto, numa troca afetiva positiva, mas amar também muitas vezes requer distanciamento. Como assim? Como assim, né? Eu posso amar uma pessoa me distanciando dela. Isso também é um gesto de amor e é um dos melhores, inclusive. Tá? Principalmente no final do ano agora, né? Então essas coisas, Feliz Natal, e sendo que, sabe, por uma questão de amor a você e de respeito àquela pessoa, você mantém uma distância, né? Isso é amor. Vocês concordam comigo, gente? Porque às vezes eu me sinto tão sozinho nessa arena. Não, concordo.
Eu tive que fazer isso para ter um relacionamento saudável com a família do meu marido. E a gente acha que não é amor, né, Catiusca? A gente acha que a gente É, não estamos amando, criando distância com algumas exatamente. pessoas, também é amor. E o legal é que ele mesmo compreendeu, porque quis o destino que a gente realmente mudássemos, nós nos mudássemos de estado. E aí eu até me surpreendi com a decisão dele de aceitar essa proposta de trabalho, porque ele realmente é uma pessoa muito bem, muito apegada, né? Uma família grande, que realmente se vê e está sempre junto o tempo todo. E eu me surpreendi com isso. E quando ele ficou lá e a gente foi a primeira vez, a gente voltou de novo para Piracicaba para ele visitar, eu só analisei, eu não falei nada, fiquei quieta, porque ele mesmo mudou as atitudes. Mas trazendo aqui como um exemplo, quando a gente voltou, eu lembro dele na cozinha do apartamento, ele respirou fundo, ele falou assim, a melhor coisa que eu fiz foi me afastar, porque a minha cabeça hoje é outra. E hoje eu vejo claramente o quanto estava me fazendo mal. Aí eu E a falei, mas do culpa? que você está falando? Eu falei, do que você está falando? Ele, do nada. Ele, nossa, minha família realmente parou no tempo. Então Né? ali ele estourou a bolha, né? E a culpa cristã que bate na gente quando a gente faz Pois isso? é, pois é. Né? Então, assim, É, a culpa porque a gente entende que isso não é amor. E olha, eu vou, assim, lá vai, né? Lá vem o meu lado, que é uma das coisas que eu acho tão profundas e tão lindas, né, no Cristo como símbolo do self, numa das passagens que ele diz, vocês podem procurar no Google, porque isso está lá na Bíblia, eu não vou saber aonde que está, mas está lá nos Evangelhos, inclusive, né? Vocês acham que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer a espada. E eu, para entender isso, eu tive que aprender psicologia junguiana para entender do que se trata, porque a espada é um corte, né? É algo que separa. E quantas vezes o self, né, a nossa essência precisa fazer esse movimento de amor, né? Separar. tem outra também que as pessoas estranham, quando tem uma passagem também que ele fala que a família dele está do lado de fora, eles não são a minha família. Tem essa parte também. Só que as Difícil, né? pessoas. Mas, E aí as pessoas confundem, achando que ele está falando que Maria e que, uhum, né, não são a família dele, é tudo muito confundido nessa parte. Eu adoro a história de Jesus Cristo como Celso, também amo, uhum. adoro tudo, gosto. Então, assim, é muito interessante que ele fala, tudo, porque tem gente que é muito, assim, fervoroso na religião e acha que nesse ponto Jesus errou, estava possuído, alguma coisa Ele desse foi grosseiro, né? Na verdade, e não, né? não. Você É. já ouviu aquela expressão assim, a minha mãe e meu pai me ama, mas não gosta de mim? Fala isso, Uhum. basicamente, né? Pode amar, mas a convivência é tão chocante, tão destrutiva, que não vai rolar. Daí é preciso essa distância mesmo. É. Tem um vídeo que fala sobre isso e é chocante para a sociedade, porque a sociedade romantiza, né? Uma vez eu estava numa audiência que o juiz falou assim, mas como uma mãe não vai querer um filho? Daí eu perguntei para o juiz, né? Eu acho que eu só não fui presa até hoje mas o juiz teve discernimento. Eu falei assim, viu, qual mãe você está falando? Da sua? Da sua não ia abandonar. Mas tem mães que não dá. Exatamente. É. Gente bonita, eu vou compartilhar aqui. Ô, Mica, eu vou tirar aqui, tá? Que eu vou fazer o sorteio. Eu não sei se vocês estão participando do sorteio, então, né? E eu já coloquei aqui o link do post, né? Ai, tão legal, achei isso tão chique, né? Então, nós vamos fazer o sorteio do livro da Verena, que é um livro, assim, fabuloso, fantástico, que inclusive concorreu aqui, né, ao estudo no Clube de Leitura, que é o livro A Natureza do Amor, né? E junto com a caixa aqui, eu coloquei também 2 ecobags do Estia, né? Acho que é um carinho, assim, às pessoas que estão junto com a gente, que estiveram junto conosco ao longo do ano, incentivando o centro de estudos, porque se tem algo, assim, delicado mesmo, sabe? É a gente criar um centro de estudos e
atrair pessoas para estar com a gente nesse projeto que respeitem, né, o território da alma, que respeitem o território da psique como um território sério, né, que exige atenção, respeito, cuidado, né. Então, o Centro de Estudos, apesar de ser um lugar simples, pequeno, né, ele tem, de fato, a intenção, sabe, de provocar isso aqui que a gente está fazendo, mas com muito respeito, sabe? Sabendo de que o território da psique é um território fértil. E tudo aquilo que a gente coloca nesse território brota, quer seja pelo bem, quer seja pelo mal. Então é muito sério. É muito sério. O território da psique é um território fértil. E a gente tem que saber o que a gente semeia, né? Então eu fico muito preocupado. Realmente é uma coisa que me faz tremer por dentro. É o que eu estou promovendo, né, no Estia, tá? Então, vou fazer um Insta para participar no próximo. Faça, Nina, faz isso, faça mesmo. Então, eu coloquei o sorteador aqui, vamos, nem sei, é a primeira vez que eu uso esse trem aqui, tá? Vamos ver como que funciona. Ganhador. Aqui. Mazé Moreira. Mazé Moreira. Ok. Então, quem ganhou aqui o sorteio foi a Mazé Moreira. Então, eu vou entrar em contato com a Mazé Moreira e porque ela foi a ganhadora. Eu, particularmente, não sei onde a Mazé mora, né? Então, vou precisar pegar o endereço dela, mandar o prêmio dela. Deixa eu até aqui tirar uma fotinha. E a Mazé, ela indicou essas 3 pessoas aqui, tá? Porque esse era um dos requisitos, né? A pessoa curtir, indicar, né? E compartilhar na página dela. Tá? Então, aqui está. Tudo bem, gente? Deixa eu voltar aqui para vocês. Tirar aqui parar a apresentação. Eu quero agradecer, viu, a vocês aqui presentes, né, nesse encontro do Clube de Leitura, pela jornada que nós tivemos ao longo desse ano, e através de vocês, né, agradecer as pessoas que vão assistir depois, né, a leitura. E eu confesso que montar um grupo literário assim, dessa forma, não é fácil, tá? Porque não preciso nem explicar o porquê, porque as pessoas não estão ligadas, né, a esse tipo de coisa, né? Então, eu fico muito contente da gente ter conseguido montar um clube de leitura, e as pessoas vão chegando, outras vão participando, vão assistindo depois. A minha vontade é, no ano que vem, eu abrir uma página lá no YouTube para eu subir esses vídeos e deixar lá, né, para que mais pessoas assistam, participem, né, com a intenção delas conhecerem a própria psique mesmo, sabe? Através das leituras, tá? Não tenho intenção de ser youtuber, nada disso. Aliás, né, o meu tipo psicológico foge dessas coisas como o diabo foge da cruz, né? Mas como, verdade, eu não, nossa, né, não tenho intenção, mas eu noto que é necessário, sabe? E é gostoso a gente conversar sobre a vida psíquica. Tá? Você sabe, né, André, que eu e o Brunão puxam você, né? Não é? Então, a gente assim, por conta do nosso tipo psicológico, a gente meio que foge um pouco dessas extroversões, essas coisas, mas quando faz sentido, a gente faz, e faz com o coração, tá Mas bom? eu tô gostando dos seus vídeos, viu? Continua. Tá bom. Então, fico Eu contente. também, eu gosto. Estou te conhecendo agora, mas eu gosto. Assim que eu tenho tempo, eu sempre vou lá. Às vezes não aparece na minha linha do tempo, eu mesmo busco lá, porque às vezes não aparece, né? Por mais que a gente. Agora que acho que vai começar a aparecer mais, porque é novo, né? Uhum. Mas eu busco lá para dar uma olhadinha no que você postou. Fico feliz. Tem coisa bem legal, assim, que eu produzi agora pro final do ano, em relação a esses negócios de encontro de família, essas coisas, tá? Então vai aparecer lá. Ai, faz um de Mamãezinha Querida. E esse livro, você já conhece esse livro, gente? Leiam o livro Mamãezinha Querida.
Interessante. Falando em livro, tudo bem que tem bastante dicas literárias, mas sobre a raiva aqui, que é o tema que a gente está abordando, eu assisti outro conto, é um conto mais infantil, mas eu acho mais adolescente ou infantil. É um filme, eu acho que é da Netflix, se eu não me engano, que se chama Enfeitiçados. Enfeitiçados. Os pais da menininha se transformam em monstros. É tudo sobre a Olha, raiva e sobre a questão de conjugal mesmo e como a criança se sente no meio disso. É muito, muito, muito interessante, muito que legal. interessante. É novo também, ele é Coloca, recente. coloca depois pra gente lá o Vou nome, né? colocar. Que É daí, bem assim, quando a gente legal. for assistir no final de semana alguma coisa assim, olha, já tem uma indicação, né? Eu vou colocar Engraçado, né? Divertidamente, a mídia pega e expõe adoidado. Mas o isso. lado sombrio da divertidamente, ninguém divulga. Ninguém expõe, né? Nossa, eu acho que o meu divertidamente ia dar uma série assim longa, tipo Grey's Anatomy, sabe? Tipo, 17 temporadas. Vocês dão risada, né? Mas é isso. Gente, olha, boas festas para vocês, com os seus Nossa, divertidamente, todos. Nós nos vemos depois do recesso. O Clube de Leitura vai entrar em recesso, tá? Nós vamos voltar na primeira semana de fevereiro. Então, janeiro a gente dá um descanso, dá um respiro, a gente volta com tudo em fevereiro. Tá bom? Tranquilo. Tchau, Tchau. gente. Beijão. Tchau, tchau.